Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 320 do mangá. Sim, a grande batalha contra o Rei dos Demônios continua. E então a gente já vai analisar como essa batalha continuou se desenrolando. Como essa batalha aconteceu após os capitães tentarem enfrentar Lúcifer e ver que não tinham poder o suficiente para fazer nada contra o Rei dos Demônios. No fim de tudo, vimos que Asta novamente tomou a frente da luta. E a gente vai ver como tudo isso se desenrolou a partir de agora. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante, super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como a gente sabe, todas as semanas a gente faz uma análise da haul do mangá de Black Clover, uma análise dos primeiros vazamentos do mangá, ainda não tendo muitas traduções, mas tendo sim muitas imagens do que aconteceu no capítulo, e com isso a gente já consegue ver como tudo se desenrolou e comentar os acontecimentos. Vamos lá, a gente vai começar diretamente onde paramos o capítulo 319 e onde paramos o capítulo da semana passada, que é com o Asta atacando o Lúcifer. Ele surgiu por trás em meia fumaça, utilizando a dama no Tsurugi para tentar cortar o Rei dos Demônios, e a gente vê que ele tenta e o Lúcifer também se movimenta em alta velocidade. Como a gente sabe, o Rei dos Demônios se mostrou mais forte fisicamente do que todo mundo, ou seja, ele era mais forte, ele era mais rápido, nenhum ataque realmente conseguiria o atingir se ele não quisesse. E então agora a gente vê ele desviando do ataque do Asta. Porém, Lúcifer não foi rápido o suficiente. Ele não conseguiu pressentir a chegada do garoto da anti-magia, afinal Asta não tem mana, e ele também não conseguiu se mover muito rápido. Então a gente vê em apenas um instante, enquanto ele se abaixava, a espada de Asta aparentemente por baixo conseguiu atingir pela frente. Um dos chifres de Lúcifer então voa pra cima, ou seja, ele conseguiu cortar um dos 4 chifres do Rei dos Demônios, aparentemente o seu chifre dianteiro. Depois disso a gente novamente vê, na primeira página ainda, esse chifre voando ao ar, o Asta furioso e bem sério, e o Lúcifer, ele parecia não ter entendido direito o que estava acontecendo, ele estava apenas observando inicialmente. A gente não tem nem mesmo falas neste capítulo, fica um silêncio total e absoluto, nem mesmo o Rei dos Demônios fala nada. Nesse momento nasce a esperança para todo mundo viu que alguém conseguiu cortar o Rei dos Demônios, não foi algo gigantesco, mas aconteceu. O demônio mais poderoso foi atingido, ele foi golpeado de forma efetiva, e tudo isso pelo garoto da anti-magia que já estava nessa batalha desde o início para representar a esperança. Víamos que Asta conseguiu cortar Lúcifer, porém essa esperança parecia não ser tão duradoura, afinal na página seguinte o Lúcifer já começa a reagir, e ele não reage muito bem a tudo isso. Vimos a expressão do Rei dos Demônios mudando, ele começa a ficar muito furioso, ele instantaneamente começa a gritar dizendo que vai tirar a vida de todo mundo, ele nunca mais perdoaria Asta e isso era inaceitável, ele não poderia deixar que isso acontecesse. Então em apenas um único instante a gente vê uma pressão gigantesca da gravidade, uma grande explosão de poder. Asta agora era esmagado por Lúcifer. Aparentemente Lúcifer o segurou e o arremessou no chão com a mão, pressionando a cabeça de Asta com tudo contra o solo, que explode completamente. A gente via Asta quase que inconsciente com esse único movimento, mas Lúcifer estava furioso. Ele continuava atacando sem parar enquanto brigava com o garoto da anti-magia. Para ele tudo aquilo era imperdoável, como um mero humano que nem mesmo tinha poder mágico, tinha coragem de o atacar de tal maneira, tinha coragem de destruir um dos seus chifres. Lúcifer jamais aceitaria algo assim, e então agora para ele, Asta era um inimigo que não poderia permanecer vivo. Ele tinha que eliminar de verdade, ele não poderia continuar brincando com Asta como estava fazendo com todos os outros magos. Ele não queria mais mostrar a diferença de poder entre eles, tudo o que ele queria agora era eliminar aquele garoto. E então víamos que Lúcifer estava ficando cada vez mais furioso, ele havia perdido completamente o seu controle, e tudo o que ele queria, enquanto xingava o Asta sem parar, era acabar com ele. Asta nesse momento, pela primeira vez no vazamento de hoje, estava próximo a perder a vida. E é então que a gente via em pequenos instantes os capitães do Reino de Clover se movendo o mais rápido possível. Eles corriam em direção do Asta para tentar o salvar, eles iam com tudo pra cima de Lúcifer, tentaram atacar em alta velocidade, porém esses ataques não eram efetivos. O primeiro que a gente vê sendo golpeado por Lúcifer é Jack. Ele tenta o parar, porém nada tem efeito contra ele, porém ele consegue o afastar um pouco do Asta, talvez o suficiente para que outros capitães tentassem o salvar. Acontece que pouco depois de golpear Lúcifer, víamos que quem estava sendo golpeado era Jack. Ele é arremessado para muito longe em uma pura explosão de poder. Lúcifer era muito mais forte do que ele. Logo em seguida então a gente vê um poder mágico chegando em direção
direção ao Rei dos Demônios. A gente viu Asta assustado e também um pouco desesperado por ver que os capitães estavam tendo que novamente lutar. Este poder era de Nozel e ele também parte em direção a Lúcifer para tentar o atacar. A sua magia de Mercúrio então rapidamente é destruída. Ele atinge Lúcifer com várias lanças, porém isso não tem efeito, e depois disso, aparentemente vemos Nozel sendo arremessado inconsciente após um único golpe do Rei dos Demônios. Lúcifer continuava tranquilo. Depois disso vimos que o que estava agora o atacando era uma grande explosão flamejante. Este poder pertencia aos dois maiores magos utilizando o poder de fogo em todo o reino de Clover. Esses dois eram os irmãos Fuegoleon e Mereoleona. E então a gente via que eles estavam utilizando o máximo de poder que possuíam. Fuegoleon estava usando a salamandra, enquanto Mereoleona, sua própria transformação, aparentemente também impulsionada pelos poderes do espírito elemental de Fuegoleon. Acontece que mesmo assim, mesmo eles estando lutando com tudo que tinham, eles não pareciam ter chances de vencer. Vemos depois de apenas alguns instantes uma grande explosão de poder mágico. Essa explosão batia em uma rocha e criava agora uma explosão ainda maior. Outro capitão então caía inconsciente ao chão. Vimos na página seguinte que todos estavam sendo completamente derrotados e tudo isso aconteceu muito rápido. Não foi o suficiente para que ninguém conseguisse se aproximar do Asta e tentasse o salvar. Asta continuava caído ao chão e depois disso, depois de vencer todos os capitães, Lúcifer passa a ir em direção a ele. Ele passa a andar em direção ao garoto da antimagia, novamente com a intenção de acabar com aquele garoto. A gente via então o demônio do segundo portal. Aparentemente ele achava que aqueles magos tinham sim ido melhor do que ele imaginava que fosse possível, porém eles não tinham chance contra Lúcifer, não existia nada que eles pudessem fazer. Ele aparentemente estava então dizendo que eles, os magos do reino de Clover, eram mais poderosos do que ele poderia algum dia imaginar, porém eles estavam enfrentando o seu Rei dos Demônios, eles estavam enfrentando o Lúcifer, então eles não tinham chance alguma. Neste momento vimos que novamente aquele demônio partia em busca de vingança e agora ele via Asta no chão praticamente desmaiado. Lúcifer então decide acabar com ele. Ele iria esmagar a Asta contra o chão. Neste momento o Rei dos Demônios salta em direção ao garoto da antimagia e depois disso ergue seu pé. Asta se mantinha desmaiado e sangrando ao chão e depois disso Lúcifer agora iria o esmagar. Ele iria acabar com Asta. Neste ponto, pela segunda vez no capítulo de hoje, Asta estava próximo de perder a sua vida. Neste momento víamos um grande silêncio. Depois disso, uma grande explosão de pedras causadas pelo choque dos pés de Lúcifer com o chão. Porém, Asta não estava mais ali. Víamos então Lúcifer percebendo a chegada, a presença de um outro poder mágico, uma nova magia que ele anteriormente não havia notado naquele campo de batalha. Aquela era uma magia completamente nova para Lúcifer e ele então observa aquela grande estrela no chão. Aquele era o novo poder mágico de Uno, a magia de estrela. E Uno utilizou aparentemente para teletransportar Asta para o lado dele. Ali então Mimosa poderia curar o garoto da antimagia. Asta então estava quase inconsciente e quase sem vida e Uno realmente o salvou. E depois disso agora era ele que iria tomar à frente daquela batalha, lutando até que o seu rival pudesse se recuperar para que lutassem lado a lado. E a gente imagina que com o novo poder mágico de Mimosa, rapidamente o Asta novamente vai poder lutar ao lado do Yuno e então presenciar o poder da sua magia de estrela enquanto mostra o verdadeiro poder da antimagia. Mas comentem embaixo o que vocês acharam sobre tudo isso, o que vocês acharam do vazamento deste capítulo, pra gente ter mais informações só com a prévia completa, com o vazamento completo e também com o capítulo oficial. Aí sim a gente consegue ver tudo sobre o que realmente aconteceu, mesmo assim com a Hao. Já deu pra gente ver muita coisa. Comentem embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!